Então agora vamos falar da interação entre atributos, né, que é outro problema que a gente notou durante a explicação de alguns dos modelos de predição, principalmente o modelo linear que não leva em conta a possível interação dos atributos, né? Então a gente viu em vídeos anteriores, em alguns comentários, que pode ser necessário a gente fazer um pré-estudo da base de dados para ver se existem interação entre esses atributos, né? E porque o que acontece é que pode ser que o efeito, né, quando a gente tem dois atributos que aumentam de valores juntos, né, o efeito na predição seja diferente quando eu altero cada um individualmente, né? Vamos ver um exemplo aqui que vai ficar mais claro. Vamos pegar essa tabelinha aqui: local, tamanho do imóvel e a predição de valor, né? Então a gente tem quatro amostras que a gente coletou: bom, grande, bom, pequeno, mal, grande, mal, pequeno. E a gente pode descrever um modelo de predição para essa base de dados falando o seguinte: olha, partindo de um modelo de referência de 150 mil, que é aqui o bad small, né? O local ruim e tamanho pequeno. Então, o pior caso possível custa 150 mil. É o valor de referência, o valor base. Se por acaso o local for bom, eu posso acrescentar 50 mil. Vamos ver. Bad e small, transformando bad em good, vai de 150 para 200. Então aumentou 50 mil. Bateu, né? Bad and big, né? Local ruim e tamanho grande, do 250 mil. Quando eu mudo somente o ruim para good, para bom, ele aumenta 50 mil também. Então tá coerente. Se o tamanho for grande, eu acrescento 100 mil. Vamos ver. Esse aqui, que corresponde a esse aqui, né? Aumentou 100 mil. E esse aqui, que corresponde a esse aqui, quando eu mudo de small para big, aumenta em 100 mil. Então veja, o meu modelo descreve exatamente o que está se passando aqui, porque as variáveis são independentes, né? Então eu não tenho uma diferença quando eu eu melhoro o local ou aumento o tamanho do imóvel. Se eu faço os dois ao mesmo tempo, é a mesma coisa que eu fazer um depois fazer outro, né? E realmente, 150, que é o bad and small, para good and big, eu aumento 50 mil e aumento 100 mil e vai dar 300 mil. Perfeito. Agora, vamos ver essa outra tabela aqui, que só mudou alguns valores, né? É similar, só que agora o que acontece? O meu modelo de predição, ele continua tendo valor de referência de 150 mil, continua tendo os efeitos individuais, então toda vez que eu altero um que tem o local bom de ruim para bom, eu aumento 50 mil, ó, 150 para 200 dá 150 mil, né? E eu também tenho o efeito individual de se ele é pequeno ou grande, né? Então se eu coloco para grande, vai para 100 mil, né? Então vamos ver aqui. Pequeno e grande, cadê? Pequeno para grande. Aqui na verdade o efeito está 200 mil, né? Tá errado ali, é 200 mil. Agora, se o local for bom e o tamanho for grande, ele aumenta mais 100 mil além dessa predição, né? Então o que ele está fazendo aqui é o seguinte: não, tá certo aqui, ó, vou explicar o porquê. Se eu tenho esse bad and small e eu troco o bad por good, vai aumentar 50 mil, vai para 200 mil. Se eu aumento o small para big, ele aumenta mais 100 mil, vai para 300 mil. E como no final ficou tanto o local bom e o tamanho grande, eu coloco mais 100 mil ainda, né? Então é o que aconteceu aqui. De 200 mil eu passei de small para big, então 100 mil a mais, e 100 mil a mais porque o resultado final foi que ele ficou local bom e tamanho grande, né? Então veja que agora, quando eu altero duas variáveis ao mesmo tempo, ele pode ter um efeito adicional, porque elas interagem entre si, né? E isso é necessário compreender para a gente anexar essa informação no nosso modelo de predição, tá? E também é uma forma da gente interpretar
o nosso modelo, como a gente vai ver aqui. Então, uma forma da gente tentar estimar essa interação é através da chamada estatística Gao, H-statistic, que foi criada por Friedman e Popescu, né? Então eles têm vários trabalhos interessantes para regressão e modelos de predição em geral. E essa estatística ela fala o seguinte: ele retorna o valor zero se não tem interação, e 1 significa que o efeito dos atributos na predição ocorre apenas da interação. Então, ou você não tem interação nenhuma, ou você tem uma interação máxima em que eles param de ter um efeito individual e passam a ter o efeito apenas em conjunto, quando aumenta os dois ao mesmo tempo. Se eu não aumentar os dois ao mesmo tempo, eu não vou observar efeito nenhum, tá? Ou seja, nesse exemplo aqui, se eu só passasse de bad para good, eu não veria nenhum efeito na predição. Então vamos ver o caso para medir a interação entre duas variáveis e de uma variável contra todos. Por que a gente vai concentrar nesses dois? Eu poderia, por exemplo, pegar um modelo e enumerar todas as possíveis interações. Digamos que o modelo tem duas variáveis, né? Então, x1, x2. Então eu teria que ver x1 com x2 e pronto, acabou, né? Só isso, só pode ter essa interação. Agora digamos que tem três variáveis, x1, x2, x3. Eu tenho que ver x1 com x2, né? x1 com x3, x2 com x3 e todas as três juntas, x1, x2, x3. Com 4, né? 4 eu tenho x1 com x2, x1 com x3, tá até difícil de fazer na mão, né? x1 com x4, vai explodindo exponencialmente conforme o número de variáveis. Então, se eu tenho muitas variáveis, eu talvez não consiga computar em um tempo viável para o meu processo todas as possíveis interações, né? E para analisar também depois vai ser um trabalho, porque eu tenho que fazer uma visualização de quais interações existem, né? Bom, a ideia parte do seguinte fato: dois atributos, se eles não interagem, então a dependência parcial deles é a soma da dependência parcial de cada um deles. Ou seja, se eu calculo a dependência parcial para as variáveis j, k, marginalizando o restante, ela vai dar o mesmo resultado se eu calculasse a dependência parcial de j, a dependência parcial de k e somasse os valores, porque são independentes. Tá? Então, eu parto desse primeiro princípio. E da mesma forma, quando eu estou falando, não estou tentando mensurar duas variáveis, a interação entre duas variáveis, e sim entre uma variável e todas as outras do modelo, eu tenho que a predição de um valor, então f chapéu de x, ela é igual a dependência parcial de j, para o valor xj do nosso x, mais a dependência parcial de todos os outros atributos, marginalizando j. Então, se não tem dependência entre xj e os outros atributos, isso aqui vai ser igual, a predição vai ser equivalente a dependência parcial de j somado com a dependência parcial de todos os outros juntos, marginalizando j. Tá? Então, essas são as condições para a independência entre os atributos. E aí eu vou usar isso, né, para poder calcular o que a gente vai falar h ao quadrado, né, que vai ser a variância da diferença da dependência parcial contra a hipótese de independência. Então, o que eu faço aqui é o seguinte, olha, eu quero conferir a independência entre duas variáveis, j e k. Eu vou ver o seguinte, olha, para todos os pontos que eu tenho na minha base de treino, de 1 até n, eu avalio a dependência parcial calculada para jk, marginalizando o resto, né? Para esses pontos xj e xk, subtraio a dependência parcial de j, subtraio a dependência parcial de k, né? E elevo isso ao quadrado. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou
calculando, olha, se eles forem independentes, esse aqui vai ser igual à soma desses dois. Então isso aqui vai dar zero, né? Então, independente, isso aqui vai dar zero. Se para todos os pontos isso continuar dando zero, então quer dizer que são independentes. E eu elevo ao quadrado, né, para amplificar essa diferença e também não levar em conta o sinal. Eu não quero somar positivo com negativo ali de diferença e depois anular o efeito. E eu divido, né, pelo PD de JK ao quadrado, a dependência parcial levando em conta as duas variáveis, marginalizando o resto, ao quadrado. Pronto, então isso aqui. Por que isso aqui? Né? Porque se forem dependentes, né, o que vai acontecer é que no final das contas eu vou ter que isso aqui vai se traduzir na somatória de PD ao quadrado, porque esses termos aqui vão ser zeros, né? E sendo zero, então a parte de cima vai se reduzir para a parte de baixo e vai dar 1. Então pronto. Para o caso de 1 contra todos, também é similar, só que agora eu uso a predição, né? Então eu vou contrastar a predição no ponto xi menos a dependência parcial de j e a dependência parcial excluindo j, marginalizando j. E eu vou dividir pela somatória das predições ao quadrado, né? Mesma coisa, se for 0 são independentes, se for 1 eles são totalmente dependentes, são uma interação completa, tá? Veja que o cálculo da estatística H ela tende a ser muito custosa, né, se a gente tem muitos pontos. Então, por exemplo, para dois atributos a gente vai precisar de 2 vezes n ao quadrado, sendo n o número de amostras, avaliações para calcular esse h ao quadrado, e 3n ao quadrado para caso de 1 contra todos, né? E se a gente pensar que vai ter que fazer várias dessas interações, testar várias interações, isso pode ser bem custoso. Então a gente pode pegar uma amostra dos dados para fazer o cálculo, né? Mas tem que ter cautela para manter a distribuição dos dados e pegar uma amostra significativa o suficiente para ter um valor preciso para esse cálculo, né? E aqui então a gente tem alguns exemplos, né, desse cálculo da interação, né? Então aqui é o H-Statistic para, deixa eu ver aqui, para as predições do aluguel de bicicletas aplicados no modelo de um Support Vector Machine, um SVM. E aqui está mostrando a força das interações, né? Aqui nesse caso eu estou medindo a interação de cada atributo contra todos os outros. Então esse primeiro aqui, DaySense 2011, ele tem uma força, né, de 0.12, quase 0.12. Ou seja, é abaixo dos 10% de variância explicada para o atributo. Isso quer dizer, a variância explicada desse atributo, né, ou da interação desse atributo com os outros atributos é de 10%. Então são valores baixos, né, para todos os atributos que a gente tem aqui, significando que provavelmente não tem interação entre qualquer um desses atributos em relação a todos os demais. Tá? Então a gente não observou uma força suficiente para falar, bom, deve ter alguma interação aqui. Pode ser que tenha, mas é uma interação fraca, né? Talvez seja sobreposto pela força da próprio atributo isolado. E aqui a gente tem, para aquele outro exemplo, né, do câncer cervical, mesma coisa, né? Aqui foi treinado com o Random Forest e a gente vê aqui que o atributo com maior força de interação está acima dos 40% de variância explicada, que é o uso de contraceptivos, né? Quantos anos tem usado, né? E então isso quer dizer que esse atributo em específico tem uma interação com os outros, né? Quais são os outros? Olha,
número de gravidez, número de STDs diagnosticados, idade, né? Então veja que esses atributos realmente representam alguma ideia de correlação com isso, né? Não quer dizer que, veja, não é 1.0 a força, então não tem a interação totalmente explicada com esse atributo e todos os outros, né? Mas existe alguma interação, existe um fator de interação que influencia na predição dos valores, né? Aqui a gente tem agora as interações 2 a 2 para essa mesma base, né? Então vamos ver aqui, olha, aqui já está interessante, né? Existe uma interação muito forte, 80% da variância explicada para idade e número de gravidez, e realmente, né? Porque tem uma certa relação conforme você vai aumentando a idade, o número de gravidez pode ser um fator de impacto maior para você ter a ocorrência do câncer, né? Desenvolver um câncer. Então aqui a gente já conseguiu observar uma força muito maior de interação entre duas variáveis que leva a outras investigações, né? Do porquê dessa interação. Então, note que aqui é um exemplo bastante interessante porque você tem um modelo que causa predição e a explicação trouxe uma evidência interessante para a gente fazer uma investigação posterior, né? Uma investigação futura dessa relação. E não só isso, mas também para explicar o efeito, né, da predição. Falar, olha, dependendo da idade, pode ser que um número elevado de gravidez aumenta ainda mais a chance, né? E a gente tem fatores decisivos que podem contribuir para a gente reduzir ou prevenir melhor, né, esse tipo de câncer. Então vamos lá, então finalizando esse aqui, a vantagem da estatística H é que ela quantifica o percentual de variância, né, que é explicado pela interação. Então, olha, quanto da variância das predições é explicada por essa interação específica, né? Isso é interessante. Então, naquele caso ali, 80% da variação na predição é explicado por causa dessa interação aqui, tá? Então, se eu altero esses dois aqui, ele explica bem a variação na predição. Não tem unidade de menção, tá? Então, eu posso comparar a força entre atributos diferentes, eu posso falar que, comparar diretamente que idade e número de gravidez tem uma força muito mais forte de interação do que esse último, que é doenças DSTs, né? Com tempo desde o último diagnóstico e número de gravidez, né? Então eu posso comparar diretamente para falar que certa interação tem mais força que outra, né? Detecta qualquer tipo de interação do modelo, que é ótimo, né? E isso pode vir a calhar para quando a gente vai usar vários modelos. Então eu uso primeiro o modelo caixa preta para fazer um estudo, depois eu tento um modelo linear. Pode ser aplicado para interações de grau maior que 2, mas é mais custoso. Mas se você tem como computar, vá em frente, né? Desvantagens. A computação é custosa e a gente tem que tomar cuidado com a amostragem que é feita para simplificar a computação. A gente sabe a porcentagem da variância explicada, mas não a força da interação, né? Que pode ser zero. A gente não pode deixar de olhar para a força da interação, porque dois atributos com uma magnitude pequena no coeficiente, porém com muita interação, pode parecer importante. Então veja que aqui o ponto é o seguinte: eu posso ter, vamos voltar aqui, para essa primeira interação aqui, né? Para essa primeira interação aqui eu posso ter, deixa eu colocar aqui, eu posso ter uma força de interação muito grande, mas o impacto na predição dessa combinação é muito pequeno, né? Então aqui isso está me falando que a interação deles é forte, mas na prática pode ser que ao aumentar essas duas variáveis juntas, ele tem um impacto de 0,00001% na chance de
desenvolver um câncer. Então, isso não se traduz diretamente a importância da variável ou das combinações de variáveis, mas apenas mostra quais são as interações, tá?